Buenas tardes! Boa tarde! E aí, pessoal? Sabadão, 5 horas da tarde, bora de live, ó, bora de live. O que você vai fazer em casa agora? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma live? Vamos assistir uma live aqui legal, que vai ser contribuição? Tá fazendo nada? Vem pra live. E aí, gente, como vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui e trazer esse tema sobre relacionamento. É um tema que eu adoro falar, que é leve, que é divertido. E assim, falo com pessoas, sou contribuição na vida de pessoas, a gente dá risada, gargalhada de situações. E é tão bom, né, gente, quando a gente olha pra nossa vida e a gente vê o quanto que a gente já evoluiu, o quanto que a gente já cresceu, o quanto que a gente já expandiu e aprender com a nossa vida, com a nossa própria vida. E é por isso que eu tô aqui hoje, né? Então hoje eu vou falar de como mudar padrões repetitivos nos seus relacionamentos e trazer 4 consciências. 4 padrões, como a gente vai transformar esses 4 padrões em 4 consciências para assim você ter um relacionamento mais valioso, mais grandioso, mais leve, mais divertido, que funcione para você, né? Não é mesmo? E aí, para começar essa live aqui, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é relacionamento para você? Verdade, verdade. O que é relacionamento para você? O que você aprendeu sobre relacionamento? O que te ensinaram? O que você viu e replicou na sua vida? O que seria um relacionamento grandioso? Um relacionamento legal, né? É amar alguém sobre todas as coisas? É o quê? É ser fiel? É ser feliz? O que você idealizou aí enquanto relacionamento, né? E o relacionamento primeiro começa com a gente. E aí eu queria trazer algumas consciências aqui. E falar um pouquinho de mim também, né? Falar um pouquinho de mim aqui, primeiramente. E o relacionamento, ele começa desde quando a gente nasce, né, gente? A primeira pessoa que a gente se relaciona é aquela maravilhosa que nos deu a nossa vida, que é a nossa mãe. É aquela que se permitiu a estar aqui em missão, né? De dar a luz, de permitir a nos trazer no mundo, que é a nossa mãe. Então, o nosso primeiro relacionamento começa ali bem profundo com a nossa mãe e depois com o nosso pai. Né? Com o pai aí, em alguns casos a gente percebe aí também que o pai talvez pode ser presente ou não, mas sim, é uma ligação bem profunda a nossa mãe e o nosso pai. Afinal, a gente veio no mundo através da escolha deles, não é mesmo? Da ação deles, do movimento deles. E toda a criação aqui nesse universo é necessário que uma ação primeiro para depois ser criada. E é assim que a gente foi feito, né? Vamos lá então, vamos falar desse relacionamento com mãe. Gente, e aí, eu vim de uma família de 8 filhos. E eu sou da década de 80, meados da década de 80. Eu vou contar um segredo aqui que fica aqui entre nós, hein? Esse ano eu faço 40 anos. Esse ano é o meu ano de 40. Mas segredo da gente aqui, né? Esse ano eu vou 40, gente. Uau, e o que mais é possível? Como pode melhorar cada dia mais, né? E aí, pessoal, quando eu falo que eu vim de uma família de 8 filhos, na década de 80, você já pode perceber que é uma família mais retrógrada. O meu pai e a minha mãe, eles eram muito aquém do tempo deles, né? Eu percebo que eram pessoas muito mais atrasadas no tempo, assim, em várias situações, em vários aspectos que eu vou contar aqui, mas o primeiro deles é esse. Eu vim em meados da década de 80, né? Eu sou de 86. Quando eu chego na minha família, eu já tinha 6 irmãos. A minha mãe já era mãe de 6 filhos. Eu sou a filha 7ª. Eu sou a 7, né? Número 7 aí. Eu fui a 7ª filha. O meu irmão mais velho tinha 11 anos. Então percebe, em 11 anos a minha mãe teve 7 gravidez, 7 gestações, 7 crianças. Então era uma escadinha assim. O mais velho tinha 11, outro tinha 10, outro tinha 8, outro 7, outro 5, outro 2 e eu nasci ali, né? Então é uma escadinha ali. E quando a gente vem de uma família muito grande e numa geração em que não se tinha mais família grandes, né? Então as pessoas ali que casaram, tiveram filhos na década ali de 80, geralmente teve um casal de filhos, 3, 4 no máximo. Acho que a metade dos meus irmãos, a metade dos filhos que minha mãe teve, era o normal ali para aquela geração, para a formação ali da sociedade daquela época, tá? E aí, quando a gente vem de uma família muito grande, a primeira coisa que a gente começa, desde que a gente nasce, a gente sai do hospital ali, o que a gente aprendeu, o que eu aprendi, né? Inconscientemente ali, cognitivamente, a dividir.
a dividir o amor da minha mãe, a dividir, a receber as minhas roupinhas, né? Minhas primeiras roupinhas, meu sapatinho, meu cueiro, minha mantinha era o quê? Era da minha irmã, que tinha 2 aninhos, 3 aninhos. E a minha irmã também, quando ela nasceu, ela também era da minha irmã mais velha. E assim por diante. Então, quando a gente vem no mundo de uma família muito grande, acho que é uma dádiva, né? Que eu tô trazendo. E aqui, gente, vão sair do certo e errado. Aqui não vai ter julgamento, aqui só vai ter percepção mesmo, né? Que só vai ter diversão, percepção do que realmente esses relacionamentos são pra nós, né? Então, vamos lá. E aí, a primeira lição de vida, o que eu aprendi quando eu nasci? Logo quando eu nasci, fui pra casa. A dividir as coisas, né? A receber as minhas primeiras roupinhas, a receber meus primeiros cuidados, roupinhas que já eram usadas das minhas irmãs, né? E a dividir o amor da minha mãe com mais 6 irmãos. E eu era a 7ª de uma família e eu fui caçula por muito tempo, né? Se comparado aos meus irmãos mais velhos, eu fui caçula há muito tempo. Inclusive, minha mãe achou que não ia mais ter filhos, né? Ela achou que eu seria a última ali. E aí, quando ela estava na menopausa, aos 45 anos, ela descobriu que estava grávida da Miriam, que é a nossa rapinha do Tacho, que veio depois. Ou seja, eu sou de uma família de 8 filhos, eu sou a 7ª, e aí a Miriam veio para tirar o meu trono aí de caçula, né, aos 8 anos de idade. E aqui eu trago com muita leveza, mas o quanto que esse lugar, né, de ser caçula, de ter ficado na família há muito tempo, ocupado esse lugar, o quanto que quando a minha mãe, né, se torna mãe de novo, trouxe a minha irmã para o mundo, o quanto que eu me senti abandonada naquele momento, sabe, gente? E não é diferente de muitas crianças que às vezes têm um cuidado, é filho único, e quando vem um irmãozinho mais novo, ele se sente ali abandonado. Ele se sente ali que, poxa, agora eu vou ter que dividir minha mãe mais uma vez com outra pessoa. E foi justamente esse lugar que eu me senti. Claro que com 8 anos eu tinha percepção disso? Não. E eu fui ter essa percepção há pouco tempo, tipo de 5 anos pra cá. Né? Quando eu comecei a trabalhar energia, quando eu comecei a trabalhar consciência, quando eu fiz constelação familiar, quando eu entrei pro Axis Consciousness, então que eu comecei a perceber que quando lá atrás eu tive esse bloqueio, esse trauma, esse drama, né, de perceber que em algum lugar eu me senti abandonada, o quanto que isso impactou nos meus relacionamentos amorosos, o quanto que isso impactou nas minhas decisões, na minha vida profissional, sabe? O quanto que essas questões que a gente traz desde que a gente nasce, como a gente é recebido, como que a gente percebe o mundo, a nossa visão de mundo ali, o quanto que isso vem vai recriando e repetindo padrões na nossa vida, sabe? E esse lugar, né, gente, da gente se sentir abandonado, né, por assim dizer, o quanto que a gente recria isso e a gente vai criando relacionamentos amorosos na nossa vida. Eu falo por mim que muitas vezes a gente quer ser a boazinha, a gente quer ser aceita, a gente quer ter validação das pessoas, tudo que a gente quer é ter aceitação e validação das pessoas. A gente, muitas vezes na minha vida, eu esperava ser escolhida e não escolher, porque eu não me achava merecedora de escolher alguém, de escolher uma vaga de emprego, de fazer escolhas. E eu fui uma pessoa que durante muito tempo eu tinha muita dificuldade de fazer escolhas, sabia? Às vezes, porque eu vim de uma década também, né, quando eu comecei a trabalhar, que emprego era muito difícil. E às vezes que eu tive a oportunidade de escolher entre um e outro, eu ficava, gente, assim, era uma confusão, eu entrava numa ansiedade, porque eu não era acostumada no lugar de escolher alguma coisa. Eu fui condicionada de uma família muito simples, muito humilde, desde criança, a não ter escolha. Ou era isso ou era aquilo, ou eu vestia essa roupa ou eu não tinha roupa, né? Então, o quanto que não se sentir merecedora, se sentir menos, se sentir inferior, interferiu, impactou diretamente nas minhas decisões de emprego, de relacionamento. E eu não queria escolher. O escolher era pesado, porque era um lugar que eu não conhecia. E aí eu queria ser escolhida. Na verdade, eu tava torcendo para alguém chegar para mim e me dar a solução. Olha, faça isso. Escolhe, trabalha com isso, namora com tal pessoa. Eu não me sentia... eu não tinha permissão para fazer as minhas escolhas, sabe? E o quanto, né? E o quanto que a gente, quando a gente busca validação, quando a gente busca ser escolhida, a gente sofre muito. Percebe aí os lugares que às vezes você queria tanto ser escolhida, você queria tanto, mas tanto ser validada,
pertencer a algo que quando você perdeu algo, quando você rompeu um relacionamento, saiu de um emprego, foi tão doloroso, tão custoso, mas você sofreu tanto, 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 e depois quando passou aquela dor de cotovelo, depois quando você conseguiu outro emprego, você não entendeu nem por que você sofreu tanto assim, porque aquele emprego nem era tão bom, aquele relacionamento nem era tão bom, era tóxico, te fazia mal. E isso aconteceu na minha vida, não só uma vez, mas várias vezes. E algumas vezes assim, gente, que eu precisei de terminar um relacionamento, e depois eu procurei a pessoa não queria mais nada comigo. Gente, eu sofri, mas eu sofri. Eu tive dores de cotovelo, que pelo amor de Deus, foi uma na minha vida, mas assim, que me arrasou. Depois, quando passa, gente, que a gente tem consciência, que você fala assim, não, eu nem amava a pessoa. Por quê? Por que eu sofri tanto assim? E aí você vai perceber esses padrões lá atrás. E esse padrão de medo de ser abandonada. E não era por amor, não é porque a pessoa... Não. Porque a pessoa é melhor do mundo. Não. Porque simplesmente medo de ser abandonada ali. Naquele sentido, sabe? Então... E vim de uma família também, né? A minha mãe é muito submissa ao meu pai, né? Então, meu pai na família, gente... Meu pai, assim, era um general, sabe? Muito radical com tudo, porque ele acreditava piamente que certo é certo e errado é errado, então ele prezava a justiça. Inclusive, meu pai tinha que ter feito exército, assim, porque ele era muito correto, muito disciplinado com tudo, sabe? E a palavra dele era a única, não era a última na minha família, era a única. Minha mãe não tinha voz. E eu cresci vendo aquele relacionamento, né? E o quanto que muitas vezes eu queria salvar minha mãe ali, porque eu via minha mãe retraída, tímida, não tinha voz, não tinha vez, e submissa, muito submissa, e o meu pai com uma energia muito grande, assim, né, de ser o provedor, de ser um macho alfa, e tudo aquilo que aquela época carregava sobre um homem, mas eu percebi, assim, que, sabe que minha mãe era feliz? E na minha visão, tá? Na minha percepção, meu julgamento é que minha mãe era infeliz com meu pai, sabe? Eu criei isso. E quantas vezes você quer salvar o relacionamento do seu pai e de sua mãe? E quantas vezes você critica, julga o relacionamento do seu pai e de sua mãe, e você fala que você nunca vai passar por aquilo, e você acaba recriando a mesma situação na sua vida? Percebe aí, os relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos que você já teve na sua vida, porque um dia você julgou, você excluiu o que seu pai fazia, o que sua mãe fazia, você julgou como certo e errado, ou que seu pai era errado, sua mãe era certa, ou que sua mãe era errada, seu pai era certo, e você inconscientemente começou a repetir aqueles mesmos padrões na sua vida. Percebe? E o meu pai, ele sendo general, né, tudo era muito certo, muito errado, a gente nunca podia errar. Então eu trouxe muito pra minha vida esse lugar, sim, sabe? Só que quando eu entrei na adolescência, gente, assim como muitos adolescentes, né, eu não sou a única, não sou a primeira, não sou a única, eu queria ter voz. Eu não queria ser vista, eu não queria colocar uma melancia, eu não queria ser aparecida, mas eu queria ter voz, sabe? E como meu pai era sempre o certo, sempre o autoritário, né? Então eu queria chamar a atenção dele. Porque o meu pai, na verdade, a relação que eu tive com meu pai, né? Muitas vezes, era aquela relação de ele mandar e eu obedecer. Eu e meus irmãos toda, né? Minha família e minha mãe também. Ele mandava e a gente obedecia. Ele mandava e a gente obedecia. Ele mandava e a gente obedecia. Porém, foi a criação que ele teve dos avós dele, dos meus avós, né, dos pais dele. A minha mãe de obedecer, de ser tímida, de ser submissa, é a criação, é a forma que ela aprendeu a se relacionar. E meu pai também foi a forma que ele aprendeu a se relacionar. E aí, quando a gente entra na adolescência, a gente quer quebrar esses padrões, né? E muitas vezes, se você tem um adolescente na sua casa, ou se você é adolescente hoje, muitas vezes você só quer ser visto. O seu filho, sua filha adolescente, ele só quer ser visto por você. Ele só quer um olhar. Não precisa você trazer que você é a mãe, que você que manda, ou que... Não, ele só quer olhar, ele só quer ter voz. Ele só quer que você dá atenção a ele de uma maneira diferente. Ele quer sentir que ele é vivo, que ele é importante. E o quanto que eu precisava desse olhar, sabe? Eu precisava desse olhar do meu pai. Eu precisava ser vista por ele. E aí, como eu não tinha essa visão, né? E jamais ele teria essa percepção, o que eu comecei a fazer? Então tá. Então já que ele é o certo, eu vou ser errada na minha vida. Eu vou ser a desobediente, eu vou ser errada. E aí as decisões que eu comecei a tomar na minha vida, desde a minha adolescência, foi pra chamar a atenção do meu pai. Inconscientemente.
né? E inconscientemente eu comecei a querer chamar a atenção do meu pai. Então eu comecei a namorar cedo, eu comecei a matar a aula. Eu era tão inteligente no ensino fundamental, quando eu passei para o ensino médio, eu não estava desinteressada nos estudos e isso resultou numa gravidez na adolescência, né? No início ali da minha juventude. E aí começou o quê? O que eu comecei ali na minha adolescência, início da juventude? Ter relacionamentos amorosos. E os meus relacionamentos amorosos eram o reflexo do relacionamento que eu tive com a minha mãe, né? Então, os meus relacionamentos ali no início da minha juventude, os meus primeiros relacionamentos eram relacionamentos nos quais eu tinha que ser submissa, eu tinha que calar, eu não podia ter voz. E tudo que eu julgava da minha mãe, tudo que eu achava que era errado no relacionamento do meu pai e da minha mãe, eu estava simplesmente repetindo aquele padrão. Consciente? Não era consciente. Eu não tinha nem noção que eu estava repetindo aqueles padrões. E na verdade, eu estava. Então, o que eu criei na minha vida? Relacionamentos abusivos, relacionamentos desrespeitosos, relacionamentos que não contribuíram nada, assim, no sentido do relacionamento em si, sabe? E foi isso durante muito tempo, gente. Durante muito tempo eu me sentia menor, eu me sentia inferior nos meus relacionamentos, sabe? E assim, hoje eu falo de um lugar que a gente, né, conta situações aqui que é até engraçado, que quando a gente não escolhe a gente, quando a gente não acredita na gente, quando a gente não se ama de verdade, ninguém mais vai fazer isso por nós, sabe? Em todos os lugares que você tá se diminuindo, né, pra caber na vida do outro, que você tá se invalidando pra validar a verdade do outro, vamos destruir, descriar esses lugares agora, por favor? Vamos? Uau, no céu declarador. Então, quando você não recebe você como você é, quando você não reconhece quem você é, o seu valor, ninguém mais vai fazer isso por você. Ninguém mais. E eu queria perguntar pra você como você tem se relacionado, como tem sido os seus relacionamentos na sua vida hoje, sabe? Porque como que é assim? No livro do Gary Douglas, né? No livro Sendo Você Mudando o Mundo, do Dan Heer, do Access Consciousness, traz muita questão do relacionamento. E lá, a consciência que traz sobre relacionamento é que o relacionamento, o que significa o relacionamento? É o grau de distância de dois corpos. É como se dois corpos precisam estar separados para ele interagir, né? Enquanto matéria. E o quanto você está se separando de você. Porque o primeiro relacionamento é o seu. Né? O primeiro relacionamento é o seu, é você com você. E o quanto você se diminui, o quanto você separa de você para juntar com outra pessoa, para juntar, para estar na mesma frequência de outro corpo, de outro ser, de outra matéria, mas o quanto você tem se separado de você, sabe? E talvez isso não tenha sido contribuição para você, isso não tem sido nutritivo para você. Bom, e aí, né, falando um pouquinho aqui da minha vivência de relacionamentos, eu criei, gente, tantos relacionamentos, assim, que eu me invalidava, que eu me sentia menor, inferior, sabe? Tantos relacionamentos. Eu lembro que eu namorei 7 anos um cara, assim, uma pessoa. 7 anos. E assim, e eu me sentia tão inferior. Por quê? Porque eu tava numa época que eu não tava em igreja nenhuma. Meu pai era muito católico, então ele levou a gente pra igreja católica, ele batia na gente pra fazer coroação, primeira comunhão. A minha irmã mais velha, ela era catequista de crisma e coordenadora de grupo de jovens e tudo mais. Depois do Neida, meu pai passou pra igreja evangélica. Então meu pai tirou todo mundo da igreja católica, levou pra igreja evangélica. Então, criou ali um paradigma muito grande de religião na minha vida. Então eu fiquei muito tempo da minha vida ali sem entender o porquê que Deus separava as pessoas através da religião, sabe? E aí, logo nos meus 20 e poucos anos, eu comecei a me relacionar com uma pessoa que ele era muito da igreja, assim, ele era muito católico, e ele era um cara surreal, gente boa, e fazia o bem, fazia caridade, ele, a família dele, sabe aquelas famílias conservadoras, que é tudo certinho, assim, do bairro? E aí, cara, eu olhava pra aquilo, eu ficava assim, nossa, que legal, né? Admirava. E aí, só que o quanto que eu admirava a pessoa e me colocava como menos, como inferior, porque eu já tinha uma filha, eu já tinha casado grávida, eu já tinha separado, eu já tinha feito tanta coisa na minha vida, sabe? Trabalhado e me esforçado e tudo mais. E aquele cara ali todo certinho, todo bonitinho, então quanto que eu me invalidava. E aí, o que eu fiz durante muito tempo? Eu me invalidei.
eu queria ser aceita, eu queria ser validada pelas pessoas. Então, quanto que eu não fui eu muitas vezes, sabe? E eu falo, gente, que nada acontece, tudo a gente cria. Inclusive relacionamentos abusivos. E não é sobre a pessoa, porque a pessoa em si, ela é a pessoa. Só que como ela te trata, o que ela faz com você, nada mais é que um reflexo do que você está fazendo com você mesmo, percebe? Então, muitas das vezes, o tratamento que o seu namorado vai te dar, o seu marido vai te dar, as pessoas vão te dar, é o campo se espelhando da forma que você está se tratando. Então, eu não me amava naquela época, sabe? Eu não me valorizava. E aí era justamente isso que esse cara legal da igreja fazia comigo. Né? E aí foi um relacionamento, assim, 7 anos namorando, e aí queria casar, não vamos casar porque tem que formar primeiro, depois de formar vamos fazer especialização, vamos ganhar dinheiro e tudo mais, e até que terminou, né? E aí eu sofri muito também, e foi quando teve uma virada de chave na minha vida. E quando eu sofri, eu falei, cara, é a última vez que eu vou sofrer por relacionamento. Eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais ser a boazinha, eu não aguento mais querer validação, eu não aguento mais não ter voz nos meus relacionamentos e nada dá certo, nada dá certo. Eu cansei desse negócio aqui, né? Foi a vez que eu falei que eu nunca mais. E foi quando eu comecei a ter mais consciência, né? Através de terapias e tudo mais, eu comecei a ter consciência. E aí eu tive essa percepção que eu estava repetindo padrões que eram da minha mãe. E quando a gente repete padrões, gente, crenças, bloqueios ali, e a gente não tem percepção daquilo, a gente não consegue mudar. A gente não consegue simplesmente transformar aquela energia, né? A gente precisa realmente estar em consciência, ter consciência pra gente transformar qualquer coisa na nossa vida. E aí, gente, foi tão surreal essa mudança na minha vida, porque, cara, eu fiquei 7 anos acreditando numa mentira que eu não podia me casar, porque eu ainda não tinha condições financeiras, né? A gente não ia poder ter casa e tudo mais. E aí, logo quando eu terminei esse relacionamento, que era um relacionamento interessante, bem abusivo, eu não percebia, eu saí da casa da minha mãe, né? Eu morava lá, em um determinado momento da minha vida, eu precisei de voltar para casa da minha mãe, morar de favor, né? Então, logo depois que eu rompi esse namoro aí, eu falei, cara, minha vida tem que mudar. Não dá, eu não aguento mais ficar namorando. Namorei 7 anos, eu fiz de tudo boazinho, não deu certo. E não era pela pessoa, é porque eu queria ter um relacionamento de fato, né? Mas, e aí, eu saí da casa da minha mãe, gente, eu peguei minha filha, consegui alugar um apartamento, montei um apartamento para nós duas e foi tão leve, foi tão bom, foi tão divertido. Eu comecei a aproveitar mais a minha filha. Minha filha já era tipo adolescente, pré-adolescente ali na época. Eu comecei a aproveitar mais ela, sabe? Comecei a ter mais, comecei a me valorizar mais, a me conhecer, ter mais autoconhecimento. E logo depois, assim, quando eu realmente dei um basta nessa situação na minha vida, os meus fluxos financeiros exponenciaram, sabe? Eu recebi aumento, eu recebi promoção, eu comecei a escolher os projetos nos quais eu estava trabalhando e eu comecei a ter retorno financeiro. Eu lembro que no mesmo ano, no outro ano, eu consegui comprar o meu primeiro apartamento na planta. E aí, cara, muita coisa mudou na minha vida nessa época, sabe? Eu falei, então quer dizer que eu não preciso ser mais a boazinha. Então quer dizer que eu não preciso mais preciso buscar a validação das pessoas. Então quer dizer que eu não preciso mais ser escolhida. Então agora eu vou começar a escolher. E eu comecei a escolher tudo na minha vida. Comecei a fazer escolhas. Porém, eu comecei a fazer escolhas a partir do controle. Eu comecei a fazer escolhas a partir de uma forma e estrutura. E o que eu quero trazer aqui? Quantas mulheres hoje estão vibrando nessa mesma energia que eu estava vibrando? Gente, eu tô falando de há 10 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei a vibrar na energia de que, peraí, eu sou foda. Eu trabalhei, eu criei essa menina sozinha, eu consegui comprar um apartamento na planta, eu consegui ter carro. Então, olha, para me relacionar com alguém, eu não aceito ninguém menos do que isso. Então, eu estabeleci isso para mim. Eu estabeleci uma meta de que a próxima pessoa que eu me relacionasse deveria ter liberdade financeira, independência financeira, ter a casa dele, ter o carro dele, ter um emprego legal. Eu comecei a me colocar nesse patamar de escolha. Porém, quando a gente faz isso, gente, a gente começa a se colocar num controle, a gente começa a querer controlar.
quem é a pessoa que vai envolver, como você vai envolver, como você vai se comportar, o que você deve fazer. E aí, nesse lugar que você faz controle, você começa a enrijecer. E aí, quando você solidifica uma ideia ali, né, você começa a alinhar padrões daquela mesma sociedade. Então, o que eu comecei? A parar de vibrar na frequência da mulher fragilizada, que buscava validação, e eu comecei a vibrar na frequência da mulher empoderada, né, da feminista, digamos assim. E aí, o quanto que eu comecei a repetir padrões que muitas mulheres têm se repetido. Ah, porque eu sou autossuficiente, eu não preciso de homem para nada. Eu sou independente, eu criei minha filha, eu não preciso de homem. E se o homem quiser, tem que ser assim, assim, assado. E eu comecei o quê? A definir, concluir como que tinha que ser um relacionamento. Gente, não conseguia criar nada. E quantas vezes na sua vida você está definindo e concluindo algo e você não sai do lugar? Porque você simplesmente não se permite mudar as moléculas, fazer uma pergunta, criar mais consciência e criar algo diferente. Percebe? Porque quando a gente está muito no julgamento, que aquilo é muito errado e aquilo é muito certo, a gente está muito na polaridade, né, do certo e errado, a gente não consegue ter espaço, a gente não consegue ter outras possibilidades. E aí foi quando eu percebi que eu comecei a vibrar muito na energia do meu pai. Eu fiz uma virada de chave da minha vida, eu vibrei na energia da minha mãe durante muito tempo, então eu não era escolhida, eu tinha que merecer para ser escolhida no trabalho, eu tinha que merecer para ser escolhida nas relações, eu tinha que merecer para ter amizade, eu tinha dificuldade para ter amizades, porque eu não me achava tão boa, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. E aí, quando eu virei a chave da minha vida, eu percebi que eu comecei a vibrar muito na frequência do meu pai. E vibrando na frequência do meu pai, que era o general, o certo e errado, o que tudo faz, o provedor e tudo mais, o que eu comecei a atrair para minha vida, gente? Eu comecei a atrair homens emocionalmente dependentes. Homens que estavam vibrando na frequência da minha mãe, que era a minha frequência que eu estava vibrando no passado. Então, homens que não tinham voz, homens que eram loucamente apaixonados comigo, que queria casar, que queria, né, tudo comigo, mas que era a partir da necessidade, da carência, era uma dependência emocional ali. E eu olhava para aquilo e falava, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, não. Né? O cara podia ter o dinheiro que fosse, podia ter quantos carros que fosse, mas era totalmente dependente emocional. E eu ficava assim, não, mas que é isso? Não foi isso que eu pedi. Mas, gente, percebe que o universo, ele é abundante e ele não tem ponto de vista. Então, ele vai te entregar aquilo que você tá vibrando, não é o que você tá pedindo, percebe? Então, eu poderia estar pedindo o Brad Pitt, né? Só que se eu tô vibrando na escassez, se eu tô vibrando na forma e estrutura, é isso que vai vir. Então, quanto que eu tava vibrando na energia da luta, da guerreira, da batalhadora, da provedora, e aí eu tava vibrando tanto nisso, eu tava colocando tanto peso, o que eu tava atraindo, gente? Eu tava atraindo homens emocionalmente dependentes, homens fragilizados, homens quebrados, no sentido emocionais, né? E homens totalmente na necessidade de ter um relacionamento. Então, eles começaram, homens que eram obcecados por mim e que eu não estava feliz. Então, no passado, quando eu vibrava na invalidação, na escassez, no trauma e drama, na vítima, na inferioridade, e eu atraía homens que realmente eram abusivos comigo, que falavam o que queria, que, né, enfim, que não foi contribuição, eu não estava feliz. Só que quando o jogo virou, eu também não estava feliz. Entende? Então, isso não é sobre um jogo. Então, isso aqui não é sobre ter joguinhos, e sim você acessar a consciência e quebrar esses padrões. E esses padrões que eu quero trazer agora consciência aqui e como a gente pode mudar. O primeiro deles, gente, é como a gente sai da necessidade, tá? Então, assim, como seria você sair da necessidade de ter um relacionamento, sair da necessidade de ter dinheiro, sair da necessidade de ser amado, sair da necessidade. Porque quando você necessita algo, você simplesmente está falando para o universo que você não tem. E aí o universo ele não entende o não. Ele só entende que você está vibrando na necessidade, na escassez. Então o que ele vai te dar? Ele vai te dar mais situações, ele vai atrair mais pessoas
que vibra nessa mesma frequência de escassez, de necessidade, de falta. Então, quanto mais você vibrar na falta, mais falta você vai ter de relacionamento, de dinheiro, de saúde, de bem-estar, de alegria, de tudo. E aí, como que a gente muda isso, gente? Como que a gente muda essa frequência? A gente muda começando a desfrutar da nossa vida. A gente muda começando a ser grato pela nossa vida, ser grato pela nossa vida hoje. Porque na gratidão a gente pode criar tudo na nossa vida. E na alegria a gente multiplica aquilo que a gente criou. Então toda vez que você repetir pra você, mas eu não tenho relacionamento. Peraí, você tá falando que você quer continuar sem o relacionamento. Sabe? É essa a informação energética. Então percebe o que você está emanando no seu campo. Percebe o que você está dizendo aí no seu campo, sabe? Então todas as vezes que você falar que eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, começa a mudar essa palavra por gratidão. Reconhecer o que você tem hoje, reconhecer tudo que você tem e ser grato. Porque aquele que não é grato pelas pequenas coisas não vai receber as grandes coisas, gente. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. A frequência do dinheiro é a mesma. Se você não é grato pela moedinha de 10 centavos que você achou na rua, você não vai receber R$1.000. Você não vai receber 10 mil, 1 milhão que você tá pedindo lá para ganhar na loteria, que seja. Percebe? Então, a frequência ali é a mesma. A vibração é a mesma. Então, como sair da necessidade? Parar de vibrar na necessidade e começar a desfrutar as coisas que você já tem. Você já é, sabe? Você já é. Simone, mas eu tô sozinha há tanto tempo. Cara, você tem você. E mesmo se você perder tudo, mesmo se você perder todas as pessoas desse mundo, você tem você. Você tem você. E você é o bem mais precioso que existe nessa face da terra. Então se valoriza, se ame mais, se valoriza. E olha, seja o ser grandioso que você é. E aqui eu vou trazer uma pergunta, uma ferramenta, um processo para você fazer todos os dias. O que se requer para que a minha grandiosidade apareça? O que se requer para que a minha grandiosidade apareça? Porque assim, você para de vibrar na necessidade, na escassez, na falta do que você não tem e começa a perceber que você tem você. A sua vida é linda, a sua vida é bela. Basta você se preencher dela, de alegria, sabe? Bom, o segundo aqui, padrão repetitivo, é sair do controle, gente, porque tudo que a gente quer controlar, a gente quer colocar numa caixinha e quer controlar ali as situações, o relacionamento, o emprego, tudo. Todas as relações a gente quer controlar. Só que quando a gente muito controla tudo, nada acontece. Nada acontece diferente, porque você controlou tudo, você colocou o controle. Como eu quero ser tratado no meu relacionamento? Cara, você definiu, né? Então a pessoa que tá com você, ela não tem outra alternativa. Ou ela vai embora, né? Ou ela vai embora daquilo ali porque é pesado, ou ela vai te tratar totalmente o oposto. Então, quanto controle você está fazendo na sua vida hoje? E olha, o quão problemático você está fazendo dos seus relacionamentos hoje para você conseguir controlá-los. Porque quanto controle você coloca em algo, você está diminuindo aquela coisa. Por que você está diminuindo? Porque você está deixando denso. E tudo que você controla demais, você deixa denso demais, não consegue simplesmente transmutar, não consegue mudar, não consegue transformar. Então aquilo ali tende a morrer. O quanto você está matando o seu relacionamento hoje, percebe? E se você não precisasse alinhar e concordar com o relacionamento dessa realidade? O quanto você está alinhando, concordando, resistindo, reagindo com os relacionamentos dessa realidade, colocando controle. E se você soltasse esse controle, você teria mais facilidade aí. Então, ó, em todos os lugares que você está controlando demais, você está alinhando, concordando, resistindo, reagindo, que se você soltasse o controle, você pudesse ter mais facilidade nos seus relacionamentos, vamos descriar isso aí? Bora? Uau, enunciado declarador. E o terceiro, gente, que eu quero trazer é sobre forma e estrutura. O que é a forma e estrutura? É tudo que a gente coloca nessa vida para estruturar algo. Quando a gente estrutura demais, a gente não consegue mudar, sabe? Então, às vezes, as pessoas, elas estruturam a forma que elas vão se relacionar com base nas relações do pai e da mãe, com base nos relacionamentos da novela, com base na propaganda lá da margarina, né? Aquele relacionamento perfeito. Elas estruturam aquilo. Quando a gente estrutura algo, a gente não consegue mudar. E qual que é o mais legal, gente? É a mudança, é a transformação, é o crescimento, é a expansão. Então, sai da estrutura, sai da forma e começa a se abrir. E como que a gente começa a se abrir? Fazendo perguntas.
né? Fazendo perguntas. O que mais é possível aqui? Universo, como eu posso ter mais facilidade nos meus relacionamentos? Como eu posso ser mais feliz e grata por essa pessoa aqui hoje? O que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode melhorar cada dia mais? Então, sai da forma estrutura e começa a fazer sistemas na sua vida. Ah, o que é isso, sistemas? Sistema, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser transmutado. Mas forma estrutura, você simplesmente ingessa ali a pessoa, a situação, e você não consegue receber mais daquilo, sabe? E um outro padrão repetitivo, gente, que é muito comum, é essa energia da guerreira, sabe? Eu vibrei nessa energia da guerreira por muito tempo, por muitos anos. Então, enquanto eu vibrei na energia da guerreira, da lutadora, de que eu sou suficiente, que eu não preciso de homem pra nada, e que blá blá blá, né, dessa realidade, eu não pude receber de verdade um relacionamento grandioso na minha vida. Sabe? Então, assim, quando eu parei de vibrar nessa frequência, gente, é que realmente eu conheci o meu marido. É que eu estive em permissão para receber dele, da energia dele. Então, todas as vezes que você para de receber das pessoas, todas as vezes que você julga, que você alinha, que você concorda com alguma crença dessa realidade, você não consegue mudar algo, você não consegue transformar aquilo ali para algo grandioso na sua vida. Você já percebeu esses lugares que você acaba repetindo esses padrões? Ah, homem não presta. Ah, eu não preciso de homem. Ah, eu trabalho demais, eu faço tudo demais. Gente, eu também fiz tudo isso. Só que quanto mais eu vibrava na luta, na energia da guerreira, na energia da lutadora, mais luta tinha na minha vida, mais desafio tinha na minha vida. Gente, não era leve, nunca foi leve. Como que a gente sai desse padrão? Como que a gente sai dessa energia? Buscando mais facilidade na nossa vida. Como eu posso ter mais facilidade aqui? O que mais é possível? O que eu posso receber dessa pessoa? Qual a contribuição que tem aqui pra mim? Porque sim, tudo na sua vida aí hoje é contribuição. Não pense você que as coisas estão chegando pra você aí e você é um alecrim dourado, bonitinho, e que você não tem culpa de... Não, você tá criando tudo na sua vida. Para de vibrar no lugar de vítima, começa a assumir a sua vida de verdade e perceber que você é o responsável pela sua vida. Então, começa a perceber, opa, peraí, que situação estranha que eu criei aqui, o que eu criei aqui? Que contribuição tem aqui pra mim? Qual facilidade aqui? Sai do lugar da lutadora e começa a sentar na cadeira da consciência da sua vida e ser responsável, né? Ser responsável. Quando a gente começa a se responsabilizar pela nossa vida, a gente busca a leveza, sabe? A gente atrai a leveza. Por que a leveza? Porque é a nossa energia de ser, é a nossa vida, é a gente que tá criando aquilo ali. Então, seja a leveza que se requer na sua vida, tá? E como seria você se desfrutar mais de você, sabe? Quando a gente fala de relacionamento, né? E aí eu trouxe um pouquinho dos relacionamentos da minha mãe, o relacionamento do meu pai, o quanto que isso impactou na minha vida, dos meus relacionamentos, no meu emprego, nos meus negócios, né? Só que o principal, gente, é o relacionamento comigo mesma. O principal é o relacionamento com você mesmo. E aí, como que você tem se relacionado com você? Como você tem se relacionado com você hoje? Você tem se valorizado? Você tem se reconhecido? Você tem se levado para passear? Porque às vezes a gente espera tanto que o outro faça alguma coisa pra gente, né? Às vezes a gente faz a unha e a gente espera que o nosso parceiro elogie a gente, só que nem a gente elogia a gente. Você tem se colocado como centro da sua vida? De verdade? Mas, gente, é naquele lugar de se valorizar, de reconhecer o ser que você é, a contribuição, mas não nesse lugar da força, não nesse lugar do controle. Ah, porque eu sou foda, não vou aceitar ninguém menor do que eu. Não é nesse lugar, sabe? É você vibrar no lugar de se reconhecer. Mas você também ter a vulnerabilidade de perceber que você tá aqui para crescer, né? E ser vulnerável com as pessoas. E é esse lugar que eu quero chegar. Quando a gente reconhece que a gente é vulnerável, a gente abre mais o espaço de generosidade de espírito, ser generoso com as pessoas. E esse espaço da generosidade de espírito é você perceber que tá todo mundo aqui, gente, tá todo mundo aqui trabalhando. Tá todo mundo aqui trabalhando em prol da sua evolução,
né? E que nada acontece, tudo a gente cria. Então, o que as pessoas estão fazendo na sua vida hoje? A forma que as pessoas têm te tratado, na verdade, é a forma que você está se tratando. Nada mais é o reflexo disso. E o que você está se permitindo a viver, o que você está se permitindo a ser, o que você está se permitindo a receber das pessoas. Porque às vezes a gente afasta as pessoas da nossa vida e a gente se coloca no lugar de vítima, claro, né? Quem nunca se colocou no lugar de vítima? Ah, porque eu fui traída, ai, porque fulano abusava de mim, ai, porque isso, porque aquilo, e colocava o fulano como um vilão. E aí do Neida, o cara arruma um relacionamento perfeito e com a outra pessoa ele é perfeito. Será mesmo que o cara que era o vilão? Ou é você que se não valorizava, não se validava, não se reconhecia e você estava criando a energia que ele reconhecia isso e somente replicava a ação daquilo que você mesmo criou para você. Percebe? Consegue perceber? Então, gente, esse lugar de se desfrutar de você é você acreditar que você é a pessoa mais importante da sua vida. É acreditar que você pode mais. E que tudo começa com você. E você começar a reconhecer você. A se apaixonar por você. A se apaixonar pela sua vida. Às vezes, a gente tá num relacionamento há muito tempo. E aí a gente fala, porque o brilho acabou. Porque a paixão acabou. Mas a paixão só acaba porque a gente também deixa de ter o brilho nos olhos da nossa vida. A gente para de se apaixonar por nós, a gente para de se apaixonar pelos nossos sonhos, a gente para de se apaixonar pelas nossas criações. E como seria a gente continuar todos os dias, levantar, olhar para o espelho e estar inteiramente apaixonado por você? Como seria? O que você poderia criar diferente na sua vida hoje? Percebe? E aqui você não precisa de ir muito longe, você não precisa de fazer extravagância, você não precisa de fazer nada além do que simplesmente receber de você. Porque receber de você, do seu ser grandioso, e estar em permissão para ser quem você é e ser quem você pode ser, porque você pode ir muito mais além, sabe? Você pode ir muito mais além do que sua mãe foi, você pode ir muito mais além do que seu pai foi, você pode ir muito mais além do que qualquer pessoa da sua família foi, basta você. Mas é olhar para esses lugares, olhar para esses bloqueios, olhar para essas feridas, curá-las, né? E ter amor. Ter um olhar de que, opa, eu agia dessa forma. Eu estava sendo influenciada por um padrão aqui repetitivo. Ok, isso não funciona mais pra mim. Mas isso, de certa forma, foi contribuição na minha vida. Porque eu aprendi, eu evoluí, eu cheguei aqui e agora eu posso ir mais além. E como seria você dar mais um passo na sua vida, né? Bom, gente, essa era a contribuição que eu queria trazer aqui pra vocês. E agora eu quero fazer um convite pra vocês. Quem ficou até aqui comigo, né? Quero fazer um convite. No dia 2 de junho, eu vou facilitar o workshop de relacionamento mágico. E o que é isso, gente? Eu vou trazer facilitações e processos energéticos dos certificados, né? Dos manuais de referência dos certificados que eu tenho de Axis Consciousness para poder trazer mais consciência. E vai ser um encontro online. Ah, mas dia 2 de junho eu não posso, que eu estudo. Não tem problema, vai ficar gravado. Então não tem problema, só vem. Se essa live fez sentido para você, se tudo aqui que eu trouxe, se de alguma forma, alguma palavra, alguma frase foi contribuição na sua vida, como seria você vir para o workshop de relacionamento mágico dia 2 de junho às 20 horas? Vai ter gravação, tá? Pra você ver, escutar. E você vai receber também um material, tá? Com todas as facilitações, todos os processos, todos os exercícios. Pra quê? Pra você aplicar na prática e no seu relacionamento. Pra que você consiga perceber os padrões, perceber a energia e você destruir e descriar aquilo ali. E as energias que eu vou trazer, gente, são as energias do Axis mesmo, sabe? Então vai ser muito mais profundo. Nesse workshop de relacionamento, eu vou tratar energeticamente, facilitar vocês. E o que seria facilitar? Limpeza energética ali, de todo bloqueio, trauma, drama que você trouxer, né? E aí a gente vai facilitar e limpar aquilo ali. Pra quê? Pra que você tenha mais facilidade no seu relacionamento, pra que você tenha uma vida plena, pra que você seja feliz, pra que você seja alegre, leve, divertido, porque sim, você tá aqui é pra ser feliz, tá? Então, assim, se você escolhe, tá?
Curte aqui, me chama no direct, me chama no WhatsApp, que você pode, ó, isso aqui pode transformar a sua vida. E sim, eu espero transformar as vidas. Na verdade, gente, nada melhor do que você ser contribuição, né? Você ser luz na vida das pessoas. Quando você clareia sua luz, quando você percebe que você veio aqui para brilhar, que você é luz, fica tão mais fácil você ser luz na vida das pessoas. Então, como seria, né? E como seria você começar a curar as suas feridas, curar aqueles lugares que os relacionamentos te deixaram feridas abertas ainda, para que você seja a transformação na vida de muitas pessoas, porque sim, você pode. Através de você, você pode contribuir com tantas pessoas e tem tanta gente aí requerendo a sua energia, tem tanta gente aí requerendo seu sorriso, seu brilho, requerendo seu depoimento. Então, como seria? E talvez esse workshop seja um passo para você dar em direção daquilo que você escolhe. Então, olha, dia 2 de junho, esse é o convite que eu deixo aqui para vocês. E esse workshop é para quem tem coragem, tá? Para quem tem coragem para olhar para suas feridas, receber consciência, ter facilitação ali, ó, e destruir, descriar e limpar e ter uma vida mais plena, mais fácil, mais leve, divertida. E aí, você escolhe ter uma vida mais plena, mais leve, mais divertida? E, gente, é tão bom estar na consciência. Eu olho para trás, assim, várias situações, e eu vejo, assim, o quanto que aquilo ali, de certa forma, me trouxe tanta leveza, assim, sabe? Hoje eu posso falar que eu tô num espaço de tanta leveza, e aquelas situações desagradáveis, aqueles lugares que eu brigava, que eu queria ser validado, que eu queria ser alguém, gente, aquilo dali se tornou tão pequeno em vista da grandeza que eu sou hoje, sabe? Então, como seria você sair desse lugar de pequeno, sair desse lugar que ainda você tem que sofrer, que você tem que lutar para ter um relacionamento, para você assumir a sua verdadeira potência, a sua verdadeira essência e ser você? Então, como seria? Olha, eu espero te ver lá, tá? Espero te ver lá dia 2 de junho e vai ser um prazer te facilitar, ter você na consciência e sim, o que mais é possível. O que será que a gente pode criar juntas, hein? O que será? Então, beijo grande e até mais!